Olá, meus lindos e lindas! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, porque estou aqui contigo para mais um momento aí com a dona redação, essa maravilhosa. E já que você está aqui, me diz uma coisa: já te inscreveu no canal? O quê? Eu sabia já, né? Já curtiu, já compartilhou, já trocou uma ideia aí com os amigos, já falou que nós temos aí a Organiza Redação para te ajudar? Já foi lá no Instagram, deu uma olhadinha lá? É, nós estamos lá também. O Prof. Lourenço, inclusive, mandou perguntar. Ele disse: Olha, Vivi, pergunta pra galera lá do YouTube se eles estão vindo aqui observar as notícias, as informações que nós estamos dando por aqui. Então vai lá, ó, o Prof. Lourenço tá de olho em ti. Olha só, hoje a nossa aula maravilhosa, nós vamos falar sobre a relação da causa e da consequência para a argumentação. Eu acredito que talvez, né, você esteja pensando, Vivi, o que eu posso fazer para melhorar a minha argumentação? A famosa C3 do Enem, né, que é a que nos deixa um pouco assim com um friozinho na barriga. Pois hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre essa relação de causa e de consequência que nos auxilia aí para argumentar, para defender o nosso ponto de vista. Bora lá então? Vamos para nossa aulinha? Então vamos lá, escrevendo o seu futuro com a Organiza. Bom, a relação da causa e da consequência em qualquer argumentação, ela é bem-vinda. Por quê? Porque todo problema, ele tem uma origem, né? E a gente sabe que uma redação, né, ou uma prova de redação, ela trata geralmente de um problema. Ainda mais quando a gente está falando do Enem, que é uma prova que exige uma proposta de intervenção para o problema abordado. Então, nós precisamos ter um problema, né? A prova vai fazer isso, ela vai acabar me mostrando um problema, mesmo que ela me mostre isso de uma forma positiva, existe uma relação problema ali. E quando a gente consegue trabalhar com essa estratégia, a gente se dá bem, porque a causa, ela é a origem, então, né, como a gente falou ali do problema, e toda causa tem uma consequência, e toda consequência tem uma causa. Bugou? É, não vai bugar não, porque nós vamos falar sobre isso hoje. Então, olha só, na nossa aula, eu quero que tu entenda que criar uma ideia sobre o tema é o que a gente precisa fazer lá na prova. Então, a gente precisa ter um posicionamento acerca do tema na prova. Esse posicionamento, que é a nossa opinião, a gente pode direcionar para uma causa. Ou seja, por que que o tema, se a gente pensar, né? Por que que o tema, seja ele qual for, ele acontece, ele se estabelece, ele está reagindo na sociedade? Isso seria a causa. Então, criar uma ideia sobre o tema e tu direcionar para uma ideia de causa é uma boa pedida. E, óbvio, né? Nós vamos precisar defender o nosso ponto de vista. Então, quando a gente faz essa relação de causa e consequência, fica mais simples essa defesa. Perceba que eu não falei fácil, né? Tu viu? Eu não jogo sujo contigo. Eu tô te dizendo que não é fácil. Escrever uma redação não é fácil, mas ela pode ser simples, né? Se a gente entender o que que a gente precisa fazer. E óbvio, né? O que é o nosso calinho muitas vezes é não fechar o nosso raciocínio. E quando a gente fala em fechar o raciocínio, lembra que eu falei ali no início da aula que toda causa tem uma consequência? Então, essa consequência ela seria, né, o fechamento desse raciocínio. Beleza? Que é isso que eu quero que tu preste atenção aqui. Ó, então para aí, ó, desliga aí outras abas que eu sei que tá aberta aí. Fecha essas abas aí. Fica comigo aqui, porque o nosso objetivo aqui é que você se dê bem lá no Enem. Só que para você se dar bem lá, nós precisamos dessa reciprocidade aqui, né? Eu e tu aqui, ó. A gente fala aqui e tu faz aí. Então tá. A relação de causa e consequência é para defender o ponto de vista, que é o principal ato, né? A principal ação que a gente precisa fazer num texto dissertativo argumentativo. É defender um ponto de vista acerca do tema, certo? Então, vamos pensar que aqui está o nosso desenvolvimento, certo? Nós vamos trabalhar, então, com 4 parágrafos, sendo 2 desenvolvimentos, então, né? Que é a concentração da nossa conversa hoje aqui é, então, os desenvolvimentos. Quero que tu foque neles. A abertura, então, desse desenvolvimento responderia a essa pergunta: por que o tema acontece? Então, digamos, né, que você vai responder lá que o tema acontece devido a tal coisa. Essa seria a nossa causa. Eu vou precisar fazer um movimento, ó, como se eu tivesse 3 partes básicas aqui desse desenvolvimento, tá? Eu preciso ter a abertura, que seria a acusação dessa causa, e o movimento de defesa, que seriam os argumentos ali que a gente vai usar para
defender, então, a nossa ideia, o nosso posicionamento. Dados, fatos, citações, enfim, né? E o movimento de fechamento, que seria a terceira parte ali, que é o que acontece em razão disso. Disso que é? Disso que está lá na abertura do parágrafo. Então, essa relação aqui, ela se dá por causa e consequência, que é o combo perfeito que a gente está fazendo aqui, que vai ser bem-vindo para a nossa prova, certo? Um exemplo de um parágrafo, tá? Para a gente conseguir entender isso dentro da escrita mesmo. A gente chama essa primeira parte do parágrafo aqui de tópico frasal. Então, essa frase que abre o nosso parágrafo de desenvolvimento, a gente chama ela de tópico, porque ela vai nos orientar, na verdade, ela nos orienta como escritor num primeiro momento, e depois ela orienta a banca, que é a dona lá que nos dá nota, lembra? É essa aí. Então, aqui vai estar a nossa ideia central do parágrafo, que a gente está falando aqui de um projeto, né, de causa. Então, olha, diante desse cenário, é importante ressaltar que os entraves relacionados ao labor de assistência pessoal, majoritariamente realizado por mulheres, podem ser explicados pelo fato de elas terem sido historicamente delimitadas a cumprir determinadas funções sociais. Ó, então vamos analisar aqui. Vamos tentar pensar que essa pessoa que escreveu esse excerto aqui, que escreveu esse desenvolvimento, ela foi lá e perguntou, né, antes, né, que já tá pronto o texto, né, o parágrafo. Ela perguntou então por que o tema acontece. Tá, Vivi, mas eu sei o tema, sendo que a gente está lendo um desenvolvimento do texto. Olha só que interessante. A gente consegue perceber o tema aqui. Ela está dizendo para nós, então, que os entraves relacionados ao labor, né, ao trabalho de assistência pessoal, que, no caso, o tema que essa pessoa escreveu era o desafio da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, tá lembrado? Então, isso aqui mostra, então, o direcionamento do tema e o posicionamento da pessoa que escreveu. Então, vamos pensar aqui. Ela fez a pergunta. O problema tema, então, era a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, e a pessoa se posicionou. Por que será que isso acontece, né? Ela foi lá e fez essa pergunta. Por que será que esse problema tema acontece? Ah, eu acredito que acontece por um fato histórico, né? Elas têm, existe uma herança aí de as mulheres serem delimitadas a cumprir determinadas funções sociais. Perfeito. Então a pessoa foi ali, trouxe essa relação de causa. Ela vai fazer um movimento de defesa, né, que são os repertórios, os exemplos, enfim, os dados. Eu já estou vendo que a pessoa usou a filósofa Simone de Beauvoir, né, traz aqui um conceito, né, traz um livro, traz uma ideia, então traz uma concretude para chegar na relação de consequência. Ó, eu grifei então a abertura e o fechamento do parágrafo para você observar isso que a pessoa fez, tá? Então o fechamento dela vai justificar, vamos pensar assim, por que que aquilo é um problema. Lembra? O que que a gente viu aqui? O que acontece em razão disso. Então a pessoa foi ali agora e fez essa análise. Ela foi ali e fez esse fechamento. Assim, por tais incumbências, né, que ela defendeu aqui no miolo, como dito por Beauvoir, serem classificadas como secundárias, há uma invisibilidade prejudicial associada a elas, né, as mulheres. O que contribui para a manutenção do problema. Então, tá aqui a consequência. Por que que é ruim elas serem historicamente delimitadas a cumprir determinadas funções? Porque isso contribui para a manipulação do problema. Então, ó, tem uma relação de causa e consequência. A abertura do parágrafo caminha para o fechamento e o fechamento volta para a abertura do parágrafo, fazendo sentido, então, né, fazendo essa relação de coerência, beleza? Mas vamos pensar aqui numa outra ideia, tá? Os impactos do desmatamento na Amazônia. Bom, esse tema ele tem um problema, né? Eu sei que o desmatamento na Amazônia está impactando, está gerando impacto para a sociedade. Então eu posso pensar assim, ok, por que que acontece o desmatamento na Amazônia? Eu posso trazer uma ideia dessa causa para chegar no impacto, para chegar na consequência. O próprio tema já está trazendo essa ideia de consequência, né? A gente vai ter que abordar essa consequência. Então, por que isso acontece? Aqui a gente está jogando para o universo, né? Ah, Vivi, tu falou em outra aula que a gente tem que ler o texto de apoio, que a gente precisa analisar. Beleza, aqui a gente está fazendo jogo rápido, porque eu quero que tu pense rápido para a próxima proposta que tu for escrever, beleza? Então,
A gente chegou à ideia que uma das causas é o interesse econômico. Eu acredito que, devido a um interesse econômico, o desmatamento aconteça, tá? Eu acredito que a falta de políticas de proteção ao desmatamento também seja outro fator que contribua para isso. Beleza, mas vamos pensar agora que nós pegaríamos para o desenvolvimento 1, a causa 1, né, que a gente projetou ali, e trabalharíamos com ela. Desenvolveríamos, pegaríamos uma concretude, enfim, a gente está trabalhando só a relação de causa e consequência aqui. Eu já tenho que pensar rapidamente numa consequência, então. Vamos pensar que a gente traria essa ideia. Dessa forma, esse comportamento capitalista, que a gente defendeu ali do interesse econômico, esse comportamento capitalista compromete a qualidade do ar, do solo, além de agravar a poluição hídrica. O que vai de encontro, aí agora a gente precisa entender a relação, né? Qual é o significado de vai de encontro e vai ao encontro, lembra? Quem vai de encontro vai contra, quem vai ao encontro vai junto, né? Concorda. O que vai de encontro com a manutenção da natureza, ou seja, vai contra a manutenção da natureza. Então a gente consegue ter uma relação de causa e de consequência. A consequência aqui, ela está exercendo a função de fechamento da argumentação, que é o que a gente precisa fazer para também dar aquele aprofundamento para gabaritar a dona C3. Lembra? Tá lembrado? A gente sabe, né? Porque a gente tem trauma. Da gatilho, eu sei. Nós tínhamos uma segunda ideia, né, de causa, lembra? Que era também a falta de políticas de proteção. Vamos pensar que a gente trabalhou isso lá no tópico frasal, na abertura do parágrafo, no desenvolvimento 2. E a gente vai perguntar então agora, o que acontece em razão disso, da falta de políticas de proteção? Assim, isso compromete toda a biodiversidade do lugar, o que pode fazer com que algumas espécies acabem extintas antes mesmo de serem descobertas, causando um total desequilíbrio no planeta, ou gerando, impactando, e aí tu pode usar outros termos também, né? Espero que tu tenha percebido essa relação aqui, causa e consequência, esse joguinho aqui no desenvolvimento ajuda a gente a argumentar, que é uma das partes mais complexas, né, da prova, a gente sabe, né? Aqui a gente já passou pela fase de compreender o tema, né, de abordar a questão temática, de usar as palavras-chave do tema. A gente está falando aqui realmente dessa relação de ter uma origem, uma fonte de um problema e ter um impacto desse problema, que é o que fecha, né, o match perfeito. Então, finalizar o parágrafo de desenvolvimento é fundamental para a gente ter realmente um fechamento de raciocínio, ter de forma completa a defesa do ponto de vista. É isso que você vai fazer lá na prova. Por favor, né? Estou confiando em ti. Agora vamos analisar aqui. A gente criou então uma ideia sobre o tema, né? Porque a gente entendeu o tema, a gente foi ali, fez a pergunta, por que que isso acontece, né? Trouxe uma ideia de origem, de fonte, né? De responsável, de culpado pelo tema acontecer. Eu defendi o ponto de vista, né? A gente não tá falando aqui da defesa no sentido de usar o repertório, mas eu fiz isso e fechei o raciocínio. Então é isso que a gente tem que fazer. Para eu fazer isso, a relação de causa e consequência me ajuda. Se tu pensar sempre por que isso acontece, por que isso é ruim, ou o que acontece em razão disso, daquilo que a gente trouxe no início, vai ser muito legal. Você vai conseguir raciocinar num fechamento, né? Ter um raciocínio de fechamento ali, até para justificar a criação de uma ação, de uma proposta de intervenção. Por que que a gente resolve um problema social? Por que que a gente precisa resolver um problema social? Porque ele impacta a sociedade, porque ele envolve, né, uma parcela da população, envolve a sociedade, enfim. Tem a consequência aí como um agravante, né? Como aquilo que mantém o problema, é por isso que a gente precisa resolver. Eu sei que tu tá feliz, né? E o começo do fácil é sempre difícil. Eu sei que num primeiro momento parece tão complexo, né? Mas a gente precisa entender as estratégias para a gente chegar num resultado positivo, numa nota máxima, que é isso que a gente quer. Então, criatura, espero que tu tenha gostado desta aula, que tenha contribuído aí para você entender que a argumentação ela pode ser simplificada se a gente usar a causa e a consequência como uma ferramenta ali para defender o ponto de vista, viu?
A redação, ela é a coisa mais linda desse mundo, então espero te encontrar numa próxima aula. Não sei se você já comentou aí, já me disse o que que você quer assistir nas próximas aulas, quais os temas, quais os assuntos, se você já compartilhou, já salvou a aula aí, espero que sim. Um beijo, fica bem e até a próxima aula, tá bom? Beijo, meus organizados!